Parabéns aos senhores, mas vocês falaram tudo que é contrário pela mão dos homens. Tem falhas. E o livro de Urântia, tem alguma falha? Excelente pergunta, irmão Almeida. Excelente pergunta. Vamos lá, vamos aqui primeiro na pergunta do Leandro Leão. Não teria sido um fator complicador o filho criador ter se manifestado no povo judeu? Ter Beleza. vindo no povo judeu? Interessante, Leandro. Eu vou responder a tua primeira pergunta aqui, tá? Para facilitar a tua compra do livro de Urântia, procura na Amazon. Tá com os preços legal lá. Não sei se na Livraria Cultura você encontra ainda, né? Ah. Com preço bom. Mas esse livro aqui, com essa qualidade aqui da capa dura, você encontra na Amazon, tá? Pode procurar lá, tá com preço bem interessante aí para você ter e vale muito a pena, tá, meu irmão? Pode comprar mesmo o livro de Urântia aqui. Vai ser a melhor aquisição na busca da verdade que você vai ter na sua vida. Pode ter certeza disso. E, como você disse aqui, o Filho Criador ter se manifestado no povo judeu não foi um fator complicador, né? Bom, existiu, antes da encarnação de Jesus, um estudo preliminar. Ele não veio aqui, ele escolheu o planeta dele, claro, ele faria a outorga dele, mas quando essa escolha foi feita, toda a comitiva espiritual que estava no trabalho da outorga de Micael em Urântia teve a missão de fazer uma seleção. Então, essa seleção é levada em conta muitos fatores determinantes para que a missão de Jesus tenha um êxito, ou tivesse um êxito naquele momento da humanidade. Então, o que eles levaram em consideração? A época, a moralidade, eles levaram em consideração o governo, o comércio, como que Jesus seria recebido, porque, veja, só o fato dessa promessa do Messias, né, no povo judeu, já trazia um acaloramento, uma expectativa para aquele povo. Então, quando eles fizeram isso, ele entrou no meio do povo hebreu, não foi? Que Jesus teve a sua outorga ali, né? Foi escolhida a família ideal para ele, a mãe, o pai. Então, essa questão religiosa, os reveladores não, a comitiva espiritual, que estava responsável por essa parte logística da encarnação de Jesus, não foi levado em consideração essa parte religiosa, né? Porque eles saberiam como Jesus se comportaria aqui, como um filho de Deus encarnado. Então não era a preocupação deles. O que aconteceria ele sendo visto como Messias ou não. Eles levaram em consideração todo o momento, todo o cenário mundial em que Jesus fosse melhor aceito o seu trabalho. Compreende isso? Então, pode ver que Jesus, quando ele começou o trabalho dele, que ele se destacou mesmo como um líder, que ele mostrou, a partir desse momento, estou começando o meu trabalho de divulgação do Pai, né? Ele já não tinha mais aquela reserva, aquela ressalva. Ele estava preparando todo o caminho, ele estava ali se preparando de verdade em questão de pessoal, familiar, para ingressar na missão dele. Ele viveria essa missão de fato na sua vida. Então ele não estaria preocupado como ele seria visto. O livro de Urântia menciona que ele não recusou nenhum título que foi dado para ele. Compreende? Porque ele era seguro e ele é seguro da missão dele como um filho otorgado do paraíso. Compreende? Então, essa questão do Messias não foi levada em consideração como relevante. Claro, eles sabiam disso. A comitiva espiritual sabia de tudo isso que a gente questiona. Mas o que era mais importante? A receptividade de Jesus. E mesmo assim ele correu muito perigo, né? A gente vê na matança das crianças, né, que ocorreu ali de Herodes. Ele teve a morte que teve, né? E não foi o melhor dos melhores, mas foi o melhor que tinha para que ele pudesse cumprir a missão dele de verdade, né? Com louvor. E foi o que ele fez. Excelente, irmão. Ainda tem mais um detalhe, né? O povo judeu já tinha um pensamento de um Deus único, né? Do monoteísmo, né? E também o povo egípcio. Então, também é um merecimento do povo judeu receber o Filho Criador. E o irmão o irmão Almeida perguntou se o livro de Urântia tem falhas também. Interessante, Jamilson. O livro já Já tem. que nós falamos que a Ele Bíblia não. está sujeita a Por falhas e causa da mão tal. humana, né? Claro. Então, é uma Exatamente. pergunta justa. Como a gente leu agora há pouco, né? A verdade não se ressente de questionamento sincero, né? E é muito boa a sua pergunta.
O livro de Urântia, ele é dado por reveladores. Vamos tirar essa conclusão aqui destrinchada. Cada documento do livro é trazido por uma personalidade supra-humana. Supra-humana. Então imagina como pessoas. Imagina como pessoas como a gente. Os mensageiros poderosos, que são uma das personalidades que compõem também algum dos documentos do livro de Urântia, eles foram pessoas, em um determinado momento, originários de algum planeta, que evoluíram toda a sua escalada cósmica, tiveram o abraço da Trindade e voltaram para alguma missão. Inclusive alguns deles, né, tiveram o privilégio de escrever alguns dos documentos do livro de Urântia. Mas veja, Jamilson, essa questão da falha, só quem pode decidir e definir o que é uma falha é quem lê o livro de Urântia. Eu, como leitor do livro, eu já li ele 4 vezes. Eu nunca encontrei falhas, incoerências ou divergências. Mas veja, cada um dos reveladores trouxe como eles conheciam aquele assunto, aquele determinado tema, aquele determinado tópico, para aquele documento. Então imagina, são personalidades altíssimas, elevadíssimas em inteligência e em envergadura espiritual. Compreende? Eles trouxeram o conhecimento deles para aquele documento, compilaram ali a informação necessária e depois que é feito esse documento, depois que é aprontado, ele não entrega direto para a humanidade. Esse documento passa por uma supervisão. Ele passou por uma supervisão dos superiores, dos anciãos dos dias. Compreende isso? Então, como a gente que é ser humano, a gente recebe um material que passa pelo crivo de alguém que é especializado para corrigir aquilo ali. Já não tem eficiência? Claro. Tem eficiência. Agora, você imagina isso num nível elevadíssimo espiritual, de personalidades de envergadura espiritual elevadíssimas, que a gente nem se compara. Compreende isso? Então, todos os documentos do livro de Urântia, do número 1, da introdução até o 196, todos eles têm o conteúdo e a visão cósmica e conhecimento daquele revelador. Cada documento é individual daquele revelador. Compreende? Mas todos eles foram passados por uma seleção não, por um crivo e por uma correção que na minha visão humana pode ser uma correção, mas eu não estava lá e não faço nem ideia de como se deu esse processo. Compreende? Então, o que tem aqui já é corrigido, já foi trazido para nós de forma correta. Compreende? Se eles erraram lá na questão individual deles, eu não posso dizer. Mas para a gente, ser humano, eu, Alan, que já li o livro, nessa quantidade de vezes que eu falei, eu nunca encontrei um erro. Nunca encontrei uma incongruência em que possa dizer, não, aqui diz uma coisa, aqui diz outra. Como eu já encontrei na Bíblia várias vezes. Porque na Bíblia é uma revelação, é uma inspiração humana, espiritual, mas tem a mão humana. Então, se você lê bastante a Bíblia, eu já li 2 vezes a Bíblia, eu já compreendi vários pontos de incongruência, de divergência. E é natural, porque é humano. Compreende isso? Já o livro de Urântia não. Por ser uma religião revelada, ele vem pronto, passado por uma supervisão, passado por um crivo e passado por um processo em que seja entregue de forma ideal para o ser humano. Compreende isso? Nas suas leituras do livro de Urântia, quando você completar todas elas, você vai compreender isso. Melhor na sua visão. Tá bom, meu irmão? Ainda tem alguns detalhes, né? Você fez assim uma explanação excelente. Vou tirar isso aqui. Ainda tem alguns detalhes. Por exemplo, é o conteúdo do livro que vai falar para a própria pessoa se é verdade ou não. Exatamente. Aí ela, com a busca pessoal, ela vai ter o discernimento dela, porque na nossa crença, Deus está dentro dela. Então Deus vai encaminhá-la para a verdade, se ela assim tiver uma sinceridade dentro da sua própria busca. Exatamente. E só fazendo um adendo aqui no que você está falando, existe um trecho do livro de Urântia, trazido na introdução dele pelos próprios reveladores, que traz uma basezinha para a gente conhecer, né, esse tipo de questionamento sobre o livro de Urântia, sobre a índole dele, sobre o objetivo dele. E diz o seguinte, isso aqui é um dos reveladores falando, né? A gente já estava falando, antes do programa, a gente estava falando sobre isso. Certo. E aqui diz o seguinte, ó,
O nosso intuito é expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual. Torna-se extremamente difícil, porém, apresentar conceitos ampliados e a verdade avançada, limitados que ficamos ao uso de apenas um idioma do vosso reino. Veja, falhas eu não encontrei, mas o próprio revelador aqui diz que existe uma limitação muito grande de trazer conceitos para a gente por conta da limitação que nós mesmos temos de linguagem, de idiomas e de conceitos. De consciência. Exatamente, da própria consciência, que engloba tudo isso. Este nosso mandado, no entanto, exorta-nos a empreender todos os esforços para transmitir os nossos conceitos usando as palavras existentes na língua inglesa, que foi a língua original em que surgiu o livro de Urântia. Foi-nos recomendado que introduzíssemos termos novos apenas quando o conceito a ser transmitido não encontrasse em inglês nenhuma terminologia que pudesse ser empregada para retratar um conceito inteiramente novo, ainda que parcialmente ou mesmo com alguma distorção de significado. Ou seja, com todos os esforços que a gente vê aqui no livro de Urântia, quando você começa a ler, você percebe que é algo que não tem como um ser humano escrever. É alguém que se esforçou muito para trazer aquilo ali de uma forma que a gente pudesse compreender. Compreende? Mas veja, eles estavam limitados todo o tempo na língua inglesa, em toda aquela estrutura de consciência do ser humano, como tem a advertência aqui, né? Só pode trazer um conceito novo quando for esgotado tudo que é possível aqui na linguagem humana. Compreende? E também isso aí clareia muito o que você questionou também. Aí na identificação, irmão Alan, sobre como que a gente vai ter o livro de Urântia ou a própria revelação que Jesus Cristo é, como é que a gente vai conseguir identificar através do que é o verdadeiro, do que é o belo e do que é o bom? Porque, vamos lá, existem conceitos diversos aí sobre valores morais. Existem, por exemplo, eu poderia aqui ficar questionando a sua fala quando você falou, não, reveladores supra-humanos trouxeram conceitos novos, vieram numa missão, os caras foram de verdade passado por um crivo ali de seres superiores a eles para trazer uma revelação para a humanidade. E eu posso falar para você, irmão, isso é só uma crença sua. É apenas e tão somente uma crença sua. Como é que eu poderia identificar aquilo que você está me apresentando como sendo verdadeiro? Como é que eu poderia me aproximar da beleza? E como é que eu poderia sentir a bondade de Deus lendo o livro de Urântia? Eu tenho minha experiência pessoal, mas eu estou fazendo esse questionamento para algumas pessoas, para o próprio irmão que fez a pergunta se o livro de Urântia tem falhas. Né? Como é que a gente consegue se aproximar dessa trindade de conceitos, verdade, beleza e bondade? Show de bola. Como você falou em trindade, eu vou usar esse próprio conceito que você trouxe de trindade para a gente entender como que funciona essa mecânica da mente concluir que aquilo ali é real ou não. Porque a percepção da verdade é algo individual. Trindade. O Pai universal, o Filho eterno, o Espírito infinito. As três pessoas de Deus na Trindade. O Pai universal é a fonte da personalidade. É a gravidade que converge toda a personalidade. O Filho eterno é a fonte e para onde converge toda a gravidade espiritual do universo. O Espírito finito é a gravidade para onde tudo converge da mente. Veja, e o paraíso, que é a localização geográfica dos três, de Deus, né? É a fonte e a gravidade de tudo que é material. Tudo converge para ali. Compreende isso como um núcleo de um átomo. Esse é um conceito do livro, não é da Igreja Católica de Trindade. Beleza. Para deixar claro. Para a gente compreender, né? Sim, claro. Aí você percebe que tudo tem uma gravidade, né? Tudo tem uma origem que sustenta toda essa realidade. Então, materialmente falando, a gravidade tem uma lei. Os cientistas procuram muito compreender o mistério da gravidade, né? Um dia eles vão chegar e vão descobrir que a gravidade tem a sua origem no paraíso, tal, bonitinho, cientificamente falando. Vai haver essa compreensão científica.
Mas, por enquanto, para a ciência, a gravidade ela é o mistério. O que sustenta essa força, sustenta tudo, essa malha gigante, todos os corpos, astros celestes no universo, né? Mas tudo é gravidade. Tudo segue um modelo em que você pode alcançar, dependendo da realidade que você está querendo, está manifestando naquele momento. A mente é uma delas. Quanto mais esforço mental você exercer com a sua mente, outorgada a você, um pouquinho mais de degrau você vai alcançar com a fonte da mente, que é o espírito infinito, a gravidade mental. Compreende isso? A mesma questão, o mesmo princípio se aplica à verdade. Aquilo que você determinou na sua mente como busca, como um padrão, como um pensamento dominante, é o que vai convocar na tua vida os eventos, as pessoas, tudo que você precisar, as experiências, para que aquela realidade dominante na sua mente se tome forma. Ela tome uma realidade manifestada. Então, como que eu vou chegar no livro de Urântia e vou saber que isso aqui é real? Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso provar nada da minha experiência para você que seja real ou não. A não ser que na tua percepção individual, na tua consciência, você tenha experienciado algo similar, ou você tenha concluído a partir das suas evidências mentais que aquilo é verdade. Compreende? Uma obra dessa magnitude não pode ser compreendida como algo como verdade se você não experienciar. A não ser que você confie demais na índole de uma pessoa e na capacidade isso e traduza para você. Claro. Que é muito difícil. Uma pessoa um pouquinho acima ali do questionamento, que questiona o básico da vida, ela não vai confiar em qualquer coisa que é falada. Mas acontece isso nas outras religiões. Exatamente. Como eu falei agora há pouco. Na religião evolucionária existe esse papel. Não está tudo bem, não tem problema. Claro. Existe a indolência física? Existe. Existe a indolência mental? Existe. A indolência espiritual? Existe. O que é essa indolência? É a preguiça. Não é? Buscar a verdade por si próprio e descobrir o que é real na tua experiência não é fácil, cara. Você tem que lutar muito. E requer coragem. E requer coragem. Você vai, com muita coragem, buscar, estudar, ler. Aí você lê outra coisa que quebra tudo que você estudou antes. Imagina, você passar uma semana lendo um assunto que te pega, que te prende. Aí, de repente, você vê um outro assunto que derruba aquilo ali no meio, cara. Aí você fica, pô, perdi tempo de vida aqui. Mas não é, isso é uma busca. Você está montando, você está juntando peças. Só que esse teu esforço vai chegar um determinado momento em que você vai juntar as peças. Você vai falar, opa, eu estou vendo alguma coisa aqui. Isso é verdade. Porque na minha percepção interna, na minha alma, eu descobri que aquilo ali é verdade. Ninguém vai te dizer que aquilo ali é mentira. Porque você já descobriu. Diferente de uma religião evolucionária em que um líder impõe a verdade para seus adeptos. Os adeptos querem o quê? A salvação. O que é a religião evolucionária, como o próprio texto que eu acabei de ler que diz? O cristianismo, como exemplo, ele tem como pauta ali a santidade e a salvação, né? Como diz aqui no texto. Então, o que o ser humano quer mais hoje? Ele está aqui, a maioria perdido na questão da existência. Estão existindo, estão sobrevivendo, estão trabalhando, estão fazendo tudo certinho aqui na vida. Beleza, são pessoas boas, são. Mas o despertar de conhecer a espiritualidade, de entender o seu papel no universo, é diferente, requer um esforço. Compreende? Esse esforço, ele tem que ser tomado tempo. Para você crescer espiritualmente, você tem que estudar, você tem que experienciar, tem que ter tempo para estudo, tempo para buscas, tem que ter. Isso é fácil? Não. Todo mundo tem 24 horas do dia. Claro. Não é verdade? Então você tem que dedicar tempo do seu dia para isso. Vai valer a pena no futuro? Vai. Mas o que é mais fácil? É você sentar no final de semana numa igreja, ouvir o que o pastor, que o padre, que o rabino está falando e acreditar naquilo ali. Tá salvo ou não tá salvo? Cara, para mim é só isso. Se eu fizer o que ele está falando, eu vou ser salvo. Aí você tem fé naquilo, acredita, tá tudo bem. Mas você não tá convencido na tua mente que aquilo é verdade. Não tá. O cara pode falar, não, é verdade porque tá na Bíblia, porque tá no Alcorão, porque tá no... Não tá, meu amigo. Se eu te provar que aquilo ali não é real, você vai ficar sem chão. Compreende como é que funciona? Então, o cara que ele encontra a verdade, ele não fica sem chão, porque ele já descobriu na experiência dele que aquilo é verdade. Nada vai abalar ele. Como Jesus fala também numa experiência que ele teve com um grego aqui, né?
A gente está até conversando sobre isso antes Sim, do programa sim. começar, né? É natural isso. Mas requer o quê? Esforço. Compreende? Requer um esforço. Tanto na matéria, quando você conquistar alguma coisa, tem que ter um esforço, um estudo, um trabalho. Então, na vida espiritual não é diferente. Tudo é esforço. Quanto mais você progride, quanto mais você alcança, é o tanto que você trabalhou por aquilo. Você despendeu de energia para aquilo. Entendeu? Então, eu, Alan, posso falar de mim, o meu exemplo. Como que eu cheguei no livro de Urântia? Claro, cara, tem milhões de livros aí de cunho espiritual, de cunho doutrinário, que poderiam me satisfazer. Mas na minha busca, eu queria saber da verdade das coisas. Tudo que eu lia, tudo que eu via, não me satisfazia. Tinha alguma coisa aberta. Sempre tinha algo que não entrava, sabe? E eu falava, cara, eu quero saber da verdade, alguma coisa que me traga pelo menos um refrigério. Porque tudo que eu vejo tem incongruência, tem coisa errada. Entendeu? Ah, claro, você pode absorver a coisa boa? Pode, com certeza. E a maioria é coisa boa. Mas a parte que não está aproveitada, fica aquela pulga atrás da orelha. Claro. O que é isso? Mas por quê? Não está certo, não é verdade, entendeu? As evidências dizem o contrário. Então, na minha mente, aquilo virou um pensamento dominante. E na mente de muita gente que está assistindo nesse momento, é um pensamento dominante isso. Pô, eu quero saber da verdade, cara. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Compreende? Quem criou isso daqui? Foi criado mesmo? Foi evoluído? Foi criado do nada? Como é que foi? Como é que é? Compreende? E na minha mente isso virou um pensamento dominante. O que eu falei agora há pouco? Quando algo vira um pensamento dominante, a tua mente, ela convoca da tua realidade experiências, pessoas e eventos que vão te conduzindo à materialização daquilo que está como dominância no teu pensamento. E um determinado dia, de tanto pensar, de tanto buscar, eu cheguei no livro de Urântia. Se torna realidade. Se tornou realidade, materializou aquilo. Eu poderia nunca ter conhecido isso daqui. Se eu tivesse com foco em outras coisas. Ou se eu tivesse parado no meio do caminho da minha busca. Compreende? Eu sou um questionador da verdade, mas em um determinado momento eu parei. Ah, deixa pra lá, bora cuidar da minha vida aqui. Não ia chegar no livro de Urântia, não ia chegar. Mas como que eu cheguei nele? Porque eu busquei por muito tempo e cheguei. Não quer dizer que o livro é o destino final dos buscadores de verdade. Não quer dizer isso. Cada um vai chegar naquilo que precisa, que merece, adequado ao seu nível de consciência necessário. Compreende? E é por isso que a gente faz esse trabalho de divulgação do livro, porque a gente sabe que é uma ferramenta maravilhosa que pode auxiliar. Muitas pessoas nem conhecem o livro, mas se tiver o contato com ele, podem sentir aquela chama do Espírito da Verdade dizendo, esse é o caminho. Compreende? E a partir daí, continuar essa caminhada, né? Progredir espiritualmente de uma forma melhor, com a consciência cósmica mais ampliada, com a percepção espiritual um pouco mais diversificada e poder caminhar, evoluir. Uma coisa interessante que você falou a respeito da sua experiência com essa busca pela verdade, que muitos leitores do livro de Urântia, realmente eles têm como, desculpa, como prática igual de fazer questionamentos, né? Por exemplo, a pessoa não se satisfez com um determinado conhecimento que ela já tinha e buscou mais. E eu, por exemplo, eu cheguei no livro de Urântia da mesma maneira que você, assim, buscando cada vez mais. E não quer dizer que eu não venha... encontrei o livro, me identifiquei com algum tipo de conhecimento do livro, me satisfiz com aquilo, e não quer dizer que eu não vá questionar o que está escrito no livro. O estudante do livro de Urântia, eu conheço alguns, todos são pessoas questionadoras. Todas são pessoas que em algum momento da sua vida tiveram a coragem de ser cético. Né? Cético no sentido de querer algo mais. Não no sentido de não acreditar em nada, de ser materialista demais. Sim. Né? Então, mas tem um contraponto nisso tudo, irmão Alan, que é exatamente o fanatismo. Quando a pessoa fala, a verdade jamais se ressente de um questionamento sincero. E quando a pessoa passa a não identificar, usar essa frase isolada para ter como muleta e falar, não, calma aí. Meu irmão, tu falou isso e na minha religião eu estou satisfeito com aquilo. Mas será que a pessoa fez de verdade aqueles questionamentos? E eu não estou falando em tom de crítica, eu estou falando em tom de percepção mesmo, né? De estudo, Sim. observação para mim também. Exatamente. Então, será que a pessoa, de fato, ela teve coragem de fazer um questionamento?
De falar, cara, será que esse irmão aí que está falando, ele está falando a verdade? Calma aí, mas na minha experiência, será que isso é verdade? Então, para não se gerar um fanatismo, isso na minha experiência, eu faço sempre as ponderações do livro de Urântia, da Bíblia, de tudo que eu leio, de tudo que eu vejo em noticiário, em tudo na minha vida. Eu estou com um livro ali que eu estou começando a estudar, também eu estou, não, isso aqui não tem coerência, ou tem coerência, né, em questão filosófica e tal. Então, o contraponto de a pessoa, não, encontrei a verdade e também não sou um fanático, né? Então, há sempre essa escalada de mais certo, de mais verdadeiro, de mais busca. Então, é uma escalada que o livro de Urântia nos proporciona, eu acho Exatamente. isso excepcional.